Boa noite a todos. Vamos começar aqui nosso debate da noite com o tema do envelhecimento. Bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E tudo bem, pessoal? Oi, Mário. Quanto tempo? Olá. Quanto tempo, que bom revê-los. Olá, Mário. Olá, Cibele. Renata, Oi, começando aqui com a gente. Que bom, Renata, ter sua presença aqui. Quanto tempo, é verdade. Por falar em tempo, né? Quanto tempo. Nós temos novas integrantes. Olá. Oi, sou a Claude, vocês estão me vendo? Sim. Agora sim. Olá, eu não consigo Claude. pelo computador, eu estou no celular. Tudo bem? Ótimo. Dá para te ouvir. Uhum. Que bom. Tudo ok. A Jaque. Olha, a Jaque está no carro. Oi, tudo bem? Boa noite. Eu Boa entrei noite. só para Boa ver, só para noite. sentir a energia da galera, porque eu tô indo para o teatro agora, fui convocada e eu falei, não acredito que eu não vou conseguir. Então, eu entrei só para ficar um pouquinho, sentir energia e espero participar das próximas. Bem-vinda, Jaque, bem-vinda. Bem-vinda. Bom, a gente... Para começar, a gente queria que os novos integrantes que estão começando hoje pudessem fazer uma breve apresentação, né? Porque esse grupo agora a gente já está no 5º encontro, o Mário, a Cibele está com a gente já há um bom tempo, e a gente queria abrir para vocês, né, Renata, brevemente, se vocês puderem fazer uma breve apresentação e o Moji está aqui no grupo, para depois a gente ir no material de apoio, para se apresentar aqui para os integrantes aqui do grupo, por favor. Quem quiser, está aberto. Fala, Bom. tudo bem? Oi, pode falar, Mário. Não, você tem prioridade. Caloura, é caloura. Eu sou a Renata, eu já participo há um tempo de alguns eventos da Casa Frida, geralmente com a Carlinha, e tenho interesse, né, no tema, não consegui entrar antes porque eu estou correndo, e eu estou iniciando clínica psicanalítica, mudei de profissão, então estou aqui no início da psicanálise, e é isso, e o tema também, estou numa idade que, né, estou com 44 anos, então já tenho uma questão aí, um resquício de uma pré-menopausa, da vida, né, então estou aqui para a gente falar sobre, discutir aqui. Bem-vinda, Rê, que bom que você está aqui com a gente, Rê, psicanalista, que nossa parceira, que está sempre contribuindo muito nos nossos eventos aqui da Casa Frida. Que bom que você está aqui com a gente, Rê, bem-vinda. Obrigada. Quem mais gostaria? Claude? Eu sou a Claude, posso falar? Eu sou a Claude, primeira vez que eu participo. Vocês estão me ouvindo? Sim. É a primeira vez que eu participo, eu estou já na fase bem madura do tema, me aposentei há 1 ano, e eu sou formada em letras pela USP há muitos anos atrás, mas trabalhei a vida inteira como assistente de diretoria bilíngue, né? E aí faz 1 ano que eu estou aposentada e eu estava procurando alguma coisa assim, interessante para eu participar, e eu já faço parte de um outro grupo de cinema, comecei também há uns 2 meses, e assim, eu sou leiga, tá? Assim, eu não sou PhD em nada, mas eu gostaria de participar, que é o tema que interessa, né? Eu tenho 71 anos e estou na fase já do envelhecimento, então achei o tema muito interessante. Então, é isso. Ótimo, Claude, que bom que você nos encontrou, bem-vinda. Foi assim, um achado, sabe? Vocês conseguiram ler o material de apoio?
Ótimo, Conseguimos. perfeito. Que bom. Muito Você que bem-vinda está ao fora do grupo. país, Claude? Não, É estou você? aqui mesmo, eu estou em São Paulo. Tá. Não, estou em São Paulo. Ah, Tô em não, São eu Paulo. tenho alguma participante que estava fora do país, eu confundi, Não, desculpa. eu estou em São Paulo. Uhum. É que eu ia participar pelo computador, mas ele resolveu atualizar agora, né? Por isso que eu até atrasei. Então, estou no celular, que está, inclusive, carregando. Mas eu vou participar desse jeito mesmo. Estou muito interessada no assunto. Perfeito, dá para te ouvir muito bem. Eu assisti... Obrigada pela sua apresentação. Você é Carla, né? Vocês me mandaram... Carla, né, Carla? Sim. Vocês me mandaram ontem por e-mail um vídeo do encontro sobre a Lígia Fagundes Telles. Eu amei, mas assim, confesso que eu sou como uma das participantes, uma aluna, porque vocês são tudo PhD no assunto, né? Mas achei super interessante. E aí, quem sabe, eu participo nas próximas vezes. Então, vou começar hoje e vamos ver o que dá, tá bom? Também tem esse tema nas horas nuas, né, da Lígia? Ótimo. É muito hoje. legal. Muito legal. Bem-vinda. Vai ser muito bom também para a gente discutir. Obrigada pela sua apresentação. Bem-vinda conosco essa noite. Obrigada. Oi, boa noite. Meu nome é Jaquênia. Eu sou psicóloga clínica, gestalt terapeuta, atriz. E o tema me interessou porque tem muitas demandas clínicas, né? Tempo, envelhecimento. E, para além disso, também por estudos do teatro, né? Eu estou com um grupo que a gente também está estudando esse tema, então, quando eu vi, me interessei, falei, é bem o que eu estou estudando no momento. Então, foi esse o motivo. Que bem-vinda, que bom que você está conseguindo participar aqui com a gente, mesmo em trânsito, dá para te ouvir muito bem. Interessante também pensar nessa articulação do teatro com a Gestalt, as demandas clínicas também, acho que você também pode trazer da sua experiência depois, para a gente pensar juntos aqui. Bem-vinda! Obrigada. Quem mais gostaria de se apresentar? Que é a primeira vez. Alô? Olá. Está me ouvindo? Sim. Sim. Eu sou esse A grande que está aí. É que eu estou no trânsito, então não está dando para abrir aqui. É a minha primeira vez, tentei participar outras vezes, mas sempre o horário não dá. Mas dessa vez vou tentar, mesmo estando no trânsito. Meu nome é Alvair, tenho 60 anos, recém-aposentado, e eu conheci aí um colega me mandou um WhatsApp sobre a Casa Frida, né? E aí eu acompanhei alguma coisa no YouTube da Casa Frida, eu vi lá que tinha esse evento, então estou aqui a minha primeira vez. A minha formação, eu sou engenheiro, portanto sou realmente, como eu vi, sou um aluno aí de vocês, em meio às pessoas que conhecem tanto aí sobre psicologia, né? Então vou aprender aqui com vocês. Bem-vindo, Avaí. Que bom também estar em trânsito junto com a a tecnologia, Jaque aqui também, né? Que faz isso possível, ser possível. Interessante, né? Quem mais é novo aí? Acho que é a Raquel. Acho que é. Oi, Raquel. Acho que está conectando o áudio, né? O áudio dela. Acho que se você falar, a gente te escuta, porque parece que está liberado o seu som.
Não, agora não, né, Rê? Será que ela está escutando? Está escutando a gente, Raquel? Bom, Hum. Acho que ela não está conseguindo é. conectar, né? Uhum, uhum. Acho que ela não está conseguindo, Carla. Minha internet travou. É a tecnologia também. Vamos lá, então? Carla, você também está travada. A internet dela caiu. Voltou? Pronto. Caí, mas voltei. Tô Voltei. voltando, então. Bom, acho que a gente tem bastante assunto hoje para a gente conversar. Agora que os novos integrantes se apresentaram, a gente pensou em passar um vídeo bem curto, que depois a Renata vai fazer uma apresentação do texto junto comigo, para compartilhar aqui com vocês. É isso, né, Rê? Posso compartilhar? Sim. Deixa eu tirar essa tela daqui. Vocês estão vendo a minha tela? Então. Vamos lá, tem 1 minuto e 40, é bem rapidinho. Se fala agora de etarismo. Não existia isso anos atrás. Você ficava velha e dane-se, acabava o seu lugar. O que move, eu acho, a gente sempre, eternamente, é a curiosidade, a vontade de aprender. Quando você começa a perder isso, aí sim você acaba. Em qualquer idade. O grande pânico não são as rugas. Eu me cuido, eu passo as coisas, faço laser para tirar mancha, porque eu sou aquela do sol, né? Eu posso estar toda enrugada, mas eu quero meus neurônios todos funcionando a 1000, porque aí eu vou inventar a minha vida, entendeu? Quando você perde isso, você não pode mais inventar a sua vida. Eu com 20 anos, com 30 anos, 40, eu não me preocupava com ruga e com velhice. Vocês com 20 anos já estão querendo botar botox para ruga que talvez venha. Então isso é muito cruel. Jovens, não se olhem menos no espelho. Eu tenho uma certa preocupação em como serão os egos. O que vai ter que acontecer na vida dessas pessoas? Você é linda, você é maravilhosa, você é sensacional, você é incrível. E hoje em dia me dá a sensação de que não há mais espaço para frustração. A criança não pode ter mais frustração. E tem uma frase que eu repito do Saramago, porque eu repito muito para jovens mães e tudo. As crianças crescem nas sombras. Tem que ter sombra. E hoje em dia não existe mais sombra, é tudo iluminado. Bom, acho que a parte que a gente queria passar é esse comecinho da fala da Marieta, que ela está dizendo da experiência dela com o envelhecimento. Então, tá todo mundo conseguindo gente, todo mundo sim. conseguiu ouvir? Acho que sim, né? Acho que deu. Bom, eu só vou fazer também uma apresentaçãozinha minha, porque eu não sei se todo mundo me conhece. Meu nome é Renata, né? Também sou uma das integrantes da Casa Frida.
Eu comecei com a Carla Casafrida, e só para resgatar um pouquinho nossa história, nós começamos com um grupo de luto, eu e a Carla. A partir disso, a gente foi criando a Casa Frida, e aí a gente está agora com esse tema que, na verdade, conversa muito com o nosso tema, que é o luto, né? Porque eu acho que envelhecimento traz muitas perdas e a gente tem que ficar lidando com, com as perdas simbólicas, mas são perdas, né? E acho que a gente tem esse tema como algo para aprofundar, né? A gente estava com a ideia de aprofundar, é por isso que a gente criou esse grupo. Então, quando eu vi esse vídeo, né, que foi até um vídeo que eu vi na nossa roda, mas eu achei muito ilustrativo, né? Ilustra muito essa introdução nossa, né? Não sei quem leu o livro do o Tempo e os Medos, não sei para quem leu, acho que ilustra muito, né, o que ela fala sobre esse medo do envelhecimento que está mais agora, né, não é só os velhos, né, os mais idosos, os jovens estão também, né, eu acho que a preocupação é geral, né, e o que esse livro, assim, traz muitas reflexões mesmo, relevantes, né, que permeiam até a clínica, né, a clínica psicanalítica, porque ela traz também muitos conceitos, né, para ajudar a gente a entender esse processo e essas dificuldades, né, ela traz também o contexto, ela contextualiza, né, um pouco essas mudanças que foram ocorrendo na sociedade, né? Vou fazer assim, vou colocar um pouquinho do que eu fui pensando um pouco para a gente colocar para discutir, né? E ela fala que a partir de 1970, né, houve uma mudança da nomeação, né, que foi a criação do nome da terceira idade, que depois eu até lembrei que mudou para a melhor idade, né? Isso foi se modificando, mas a partir de 1970 houve essa criação, né, dessa nomeação aí, dessa categoria. E o assunto envelhecimento se tornou um assunto fora das casas, né? Se tornou algo mais amplo, né? Que toda a sociedade ficou discutindo, teve muitos cursos, né? Eu lembro que tinha curso para cuidar de terceira idade, então veio essas mudanças ocorrendo, né? Foram ocorrendo. E fora que ela traz também as mudanças que ocorreram na medicina, na expectativa de vida, que foi o avanço da medicina, e tanto as alianças perversas que foram sendo feitas a partir disso, né? Que ela coloca a medicina e a indústria farmacêutica, que entrou com tudo aí, né? Para criar, né, esses ideais, né, que a gente vive da beleza, do rejuvenescimento, esses imperativos, né, e a publicidade também, né, são essas alianças aí que foram sendo feitas. Eu acho que quando eu fui lendo isso, foi me dando não é que a gente não saiba, né, de que a gente está inserido nisso, mas quando eu fui lendo foi me fazendo muito sentido, né, tudo isso. E como estar inserido nisso, como é viver essas angústias, né? Porque eu acho que a gente está inserido, né? E como cada um vai lidar com esses ideais que são colocados para a gente de uma forma muito cruel, né? Eu acho que até cruel. Eu acho que eu fiquei pensando nessas coisas. E aí eu esqueci de falar uma coisa também que eu achei interessante, que aí, a partir disso, vai se colocando o evitar envelhecer, evitar adoecer e evitar a passagem do tempo. Achei legal isso que ela coloca também. E eu fiquei muito interessada em estudar o Birman, porque ela vai trazendo esses autores tão interessantes da gente poder aprofundar.
que fala também da sociedade, né, do espetáculo, e o que me chamou mais atenção do que eu me lembro assim, que é que como mexeu com a nossa noção de tempo também, né? Eu acho que mexeu porque acho que a sociedade apaga um pouco as histórias individuais e nega a finitude. É isso mais ou menos que ela fala no texto. E aí a minha pergunta, né? Assim, como que era aquela que eu estava levantando, né? Como lidar, né? Sabendo que a gente está inserido em tudo isso, né? A sociedade está inserida, e como lidar com tudo isso? Acho que é um pouco por aí que eu fui pensando e eu fui colocando só para provocar assim as reflexões aqui. E agora eu passo a palavra para a Carla, que ela vai finalizar. Bom, obrigada. Eu continuando também essa discussão, né? O livro é esse aqui, para quem depois quiser ler com mais calma, a gente, de repente, pode usar mais alguns trechos nos próximos encontros. Chama O Tempo e os Medos. A Maria Silvia Bulghesi, ela é uma professora do SEDES, do curso de psicanálise, e essa foi a tese dela de doutorado, né, complementando só a informação que a Renata trouxe. E aí eu fiquei pensando, né, bom, por que será que a gente escolheu essa introdução cortada no meio, né? Tiveram algumas mensagens também de pessoas, puxa, mas vocês não mandaram inteiro a introdução? Depois, quem quiser ter o livro vai entender um pouco melhor, porque, na verdade, ela vai entrando em casos clínicos. Então, como a gente está aqui articulando com pessoas que nem todas são da psicanálise, a ideia mesmo é que a gente possa circular e escutar também o que vocês foram pensando, que é uma roda aqui de conversa, é um grupo horizontal, né? E os casos clínicos que ela traz cinco casos clínicos, né? Que é bem interessante. Um é um caso da Helena, que é uma paciente dela que tinha toda uma questão de se manter jovem, que não aceitava o envelhecimento, e que também fazia uma série de intervenções no corpo e plásticas, e se colocando muitas vezes em risco, né? E tem um segundo caso que ela conta do Hércules, que ela dá os nomes claros, né? Quando você vai contar um caso clínico, você sempre preserva a identidade para não expor. Mas, enfim, acho que mesmo quem não é da psicanálise já devem ter escutado ou lido algo sobre situações como essas, né? Não é só na clínica que a gente escuta esses sintomas. Mas esse rapaz, o Hércules, era um menino que sempre foi gordinho na infância e tinha toda uma questão com o pai era muito autoritário com ele, e ele se torna um adulto extremamente compulsivo por academia e músculos, e tomava anabolizantes, e muitas vezes intervenções no corpo e que interferiam e prejudicavam o desenvolvimento dele, né? E aí ela faz mais 3 casos clínicos também, mas só para dar um exemplo, por que a gente parou por aqui, né? Mas, retomando um pouco a fala da Renata, desse que ela contextualiza mais esse termo da terceira idade, o que me chamou muita atenção nessa introdução da Maria Silvia, que eu acho que a gente pode pensar, além desses grandes pensadores, como a Renata trouxe da Sociedade do Espetáculo, que é o Guy Debord, ela traz também o Stephen Hawking, né, que é também um... Como? Sim, o Lasch também, o Lasch. Sim, pode falar. Sim. Falando, né, que ele vai fazer uma pesquisa sobre o universo, se o universo tem fim, falando da questão do tempo. É muito interessante da gente pensar o envelhecimento dentro dessa perspectiva. Bom, se o universo não tem fim, o que seria o tempo que se inscreve em nós, seres humanos, que somos limitados por um passado, um presente e um futuro, e que um futuro que nos leva à morte. Todos nós sabemos que caminhamos para ela, né? Em algum momento ela vai chegar. E aí ela traz umas contribuições, além do Foucault, né, que ela vai falar também da história do tempo. O que eu acho muito interessante também para a gente pensar é esse corpo, né? Ela vai falando um pouco do corpo como local de intervenção para a gente tentar conter,
de alguma forma, esse envelhecimento, né? Porque o corpo é a forma que a gente se mostra no mundo, né? A forma que as pessoas nos veem. E aí, voltando para a psicanálise e trazendo o que eu acho que é uma pergunta também que a Renata faz, mas trazendo uma outra parte, do que será que a gente sofre hoje em dia, né? Pensando até assim, qual é o sofrimento atual da humanidade, né? Em termos assim, até falando de medicalização, dos fármacos. Nunca se vendeu tanto, por exemplo, antidepressivo, né? Então, remédios também para evitar agitações, para as pessoas dormirem, e é uma indústria, né, que tenta conter esses agitos que aparecem no corpo, né? Porque a depressão ela também aparece no corpo, né? Na forma de que você não tem investimento para sair de casa, você fica completamente voltado dentro de você mesmo. E aí eu acho que a Maria Silva também traz essa contribuição da gente pensar que a gente vive também, nunca se viveu tanto em termos clínicos, patologias narcísicas, né? E aí, trazendo esse tema narcisismo, de uma forma saindo, que é um grande conceito para a psicanálise, né? A gente pode passar aqui muitos encontros estudando o que seria o narcisismo. Mas voltando lá atrás, no mito do Narciso, né? Que ele se apaixona pela própria imagem dele refletida na água, e é essa imagem que leva ele à morte, né? Porque tem uma certa confusão nesse Narciso, né? Quem é ele, quem é esse outro que ele vê refletido, e acaba levando ele à morte. E aí, se a gente pensar, né, nessa função das redes sociais hoje em dia, dessa busca por manter uma imagem, de repente, para a gente se sentir querido ou amado pelos outros, né? Que função vem tendo a imagem hoje, né, que tem essa tensão e essas questões tão atuais que a gente está trazendo aqui. Porque o envelhecer, né, trazendo até da nossa clínica, do que a gente vem discutindo, ele te aproxima de questões mais primárias da nossa Constituição, né? Quando a gente é um bebê e a gente acaba de nascer para ir para o mundo, o nosso narcisismo ele está sendo construído, né? E aí, eu trazendo também um termo do Lacan, que ela cita também depois, tem o Lacan, ele chama esse momento inicial do bebê, da nossa Constituição, do estádio do espelho, né? Que é quando o bebezinho está ali se vendo no espelho e que ele não entende que imagem é aquela é só uma imagem. Ele precisa que um outro aponte, dizendo, esse bebê é você, né? Que consiga integrar essa imagem, né, nesse bebê. Aí a gente volta nesse mito do Narciso, né? Que fica essa confusão, quem é ele, quem é o reflexo dele. Pensando nesse conceito, né, também do estágio do espelho. E o envelhecimento, ele acaba retornando esses momentos mais primários que a gente viveu lá atrás, no nosso passado, quando nós éramos bebês, né? Desse sentimento de que a gente, né, pode desaparecer ou a gente pode morrer, porque a gente nasce totalmente dependente de um outro que cuide de nós, né? E aí esse livro ele traz essa relação, né? Que quanto mais a gente envelhece, talvez mais recursos psíquicos a gente precisa ter para poder elaborar essa passagem, né? Porque não é mais uma imagem que vai ser projetada de um corpo que dói, é um sujeito que tem história, né? O corpo que envelhece tem história de tudo que se viveu até então, né? E a história vai deixando marcas no corpo. Então, assim, era só isso que eu queria dizer, eu não quero me estender muito, mas foram os pontos que eu acho que é mais importante para a gente poder também tentar situar um pouco mais a psicanálise, né? Mas de uma forma um pouco no dia a dia, né? Assim, e acho que é algo que a gente, né, está falando aqui de redes sociais, a maioria, nós estamos aqui também via rede, né? A rede também aproxima, né? Ela não só afasta, mas para a gente pensar por que será que as pessoas estão sofrendo tanto de depressão,
dessa quebra de ideais, por que está tão difícil também se elaborar lutos, e que isso também, além da idade física, de quantos anos você tem, mas de todo o percurso que você tem durante a vida, né? Que vai te constituindo como um ser humano que deseja, que tem sonhos, que quer estar em grupo para estudar o envelhecimento, que quer fazer uma leitura de um texto, de um artigo. Algo movimentou vocês para estarem aqui hoje com a gente, né? Então, isso também é sinal de ligação. E aí eu também fiquei com muita vontade, Renata, de ler mais o Birman, né? Eu fiquei também com essa vontade. Porque além dele trazer... O físico também, fiquei com vontade de aprofundar o físico, a coisa do tempo. É bem interessante, a gente também tem essa ideia, mas vamos... A gente... Porque o Birman ele fala muito sobre a teoria do trauma também, né? Do que é traumático para o ser humano. E aí, se a gente pensar o traumático seria aquilo que a gente não consegue processar, que tem um excesso, que fica fora. E aí, pensando no envelhecimento, quanto mais a gente vai envelhecendo e a gente vai se havendo com o real de um corpo, isso exige também uma certa capacidade de elaboração, nós como seres humanos, né? De poder olhar para essa imagem e ter um carinho com essa imagem que a gente vê, e ter um carinho com a história que a gente viveu, e não só apagar essas marcas. Nada contra a indústria da estética, né? Das pessoas se sentirem bem. A estética também tem uma função de bem-estar, mas o excesso dela também é perigoso, né? A gente está falando aqui sobre excessos, né? Então é isso, agora vamos abrir aqui para discussão. Se der tempo, depois a gente passa um vídeo também interessante da Fernanda Torres também falando sobre o tema. Então, por favor, agora vamos circular a palavra, a gente quer ouvir vocês, o que vocês pensaram. Começamos. Oi. Acho que a Chloe estava sem som. Desculpa. Acho que ela Imagina. Pronto, agora está ouvindo. Agora sim, Chloe, sim, tá. Sim. Então, o que me chamou, eu gostei muito do que eu li até a página 44, conforme foi instruído. Comprei o livro, porque eu gosto de ter o livro na minha frente. Eu li quando vocês mandaram em PDF, mas achei melhor ter o livro. Mas, realmente, uma coisa que me chamou muita atenção porque eu acho assim, eu acho que a gente envelhece, a gente tem que aceitar o envelhecimento, mas, assim, se a gente puder, essa é a minha posição, se a gente puder melhorar alguns aspectos, por que não? O que eu condeno, assim, quem sou eu para condenar? O que eu acho, assim, estranho são as pessoas que realmente lutam desesperadamente contra. E tem uma passagem na introdução do livro que me chamou muita atenção. Então, de tanto você se esforçar em apagar as marcas, as rugas, você acaba apagando sua história, né? Porque, finalmente, a gente hoje é o resultado de uma vida que a gente viveu, tá? É normal envelhecer, a gente se preocupa, porque tem gente que tinge o cabelo, tem gente que não tinge o cabelo, mas tudo dentro de uma certa ponderação. Eu acho que tudo que ultrapassa, extrapola, já é um caso a se estudar. Eu tenho uma sobrinha, eu fiquei chocada, gente, eu vou comentar, minha sobrinha ela tem 35 anos, ela tem a idade do meu filho. Há uns 5 anos atrás, ela já estava querendo fazer botox, falei, meu Deus, é muito cedo, pensei, né? Mas essa preocupação existe nos jovens. Quer dizer, antes de aparecer, elas já querem evitar. Então, eu acho que tudo que é excesso, para mim, não faz sentido, porque a gente está encobrindo uma realidade que está aí. Infelizmente, a gente está envelhecendo. Graças a Deus, a gente tem toda uma experiência de vida que faz a gente desfrutar hoje do momento. Eu me aposentei há 1 ano e hoje eu curto minha família, meus netos. Sabe, eu não gosto de ser gorda, tudo bem, eu quero ficar magrinha, mas também hoje mudou um pouco a minha percepção, entendeu? Eu nunca fui
desesperada. Eu, grávida, curtia meu corpo. Eu tinha amigas que, grávidas, não curtiam o corpo, que estavam gordas. Então, desde aquela época, meu filho tem 40 anos, eu achava estranho. Pô, eu não posso pôr um cinto. Gente, você está grávida, você está com um filho na barriga. Qual é o problema? Então, eu acho que tudo que é exagero realmente não é legal, entendeu? Acho que alguns cuidados a gente tem que ter, ninguém vai se deixar, né, levar, mas tudo dentro sendo com medidas, né? Então, eu estou passando uma fase, estou envelhecendo, eu tenho 71 anos, mas assim, eu estou aproveitando da minha experiência passada, né? Outro dia eu estava vendo meus filhos, cada um com seus problemas. Um está com 2 filhos, o outro está com um filho, mora na França, não tem mordomia nenhuma que nós temos aqui. Aí, uma noite, eu estava lá deitada na minha cama e pensei, gente, eu passei por tudo isso. Eu passei por tudo isso e hoje eu estou aqui. Então, eu fiz muita coisa na minha vida. Então, está na hora de eu curtir a minha velhice. Então, gente, é o que eu penso. Eu achei muito interessante, achei o enfoque da introdução muito interessante. Existe muito nessa nossa sociedade capitalista interesses econômicos, os bombardeios que a gente recebe, faz isso na pele, faz aquilo, faz aquele outro, sabe? É demais. Então, as pessoas não conseguem nem se olhar no espelho. Então, acho que isso é sério. Então, eu concordei muito com os termos do livro. Gente, é essa. Eu não sou PhD, sou apenas uma aluna com vocês aí. Mas a minha visão foi essa. Cláudia, obrigada. Obrigada por trazer também a sua contribuição. E é interessante isso que você disse também, né? As rugas são histórias. Né? E você conseguiu comprar o livro também, né? Interessante isso de quando você diz, né, também desse excesso, acho que ter livros, né, você poder estudar, isso também faz você ter uma sensorialidade diferente, né? O sensorial, quando você segura num livro, né, e poder olhar o seu corpo no espelho, segurar o seu corpo, tem algo, né, de uma matéria ali que está viva, né? Eu fui pensando nisso te ouvindo. Mas obrigada, vamos ver o que os outros integrantes, antigos e novos, também pensaram da sua fala. A Renata também queria falar. Eu vou passar para a Renata e depois para a Rosa Maria, que a Renata estava tentando antes, né? Por favor, Rê. Na verdade, é porque eu tenho um trabalho que eu fiz, inclusive que foi para o SEDES, que era até a respeito do mito de Procusto, e para trazer para a psicanálise, para fazer entrelaçamento, né, dessa questão. E, por um acaso, eu tinha uma citação do Birman, que eu tinha colocado aqui, que eu acho que é pertinente, que é quando ele fala que na cultura do espetáculo, o que se destaca para o indivíduo é a exigência infinita da performance, que submete todas as ações daquele. De novo, aqui se confunde o ser com o parecer, de maneira que o aparecimento ruidoso do indivíduo faz acreditar no seu poder e fascínio. Nessa performance, marcada pelo narcisismo funesto, em seus menores detalhes, o que importa é o que o eu seja glorificado em extensão e intenção. Então, e também ficou permeando para mim nessa questão do sentir, aí quando ele fala do ser, parece, né, quando a Renata estava falando, e depois você complementou, ficou vendo muito essa coisa, né, as pessoas não estão podendo sentir, né? Então, um pouquinho disso. E eu vim da publicidade, eu não falei, né, no começo, mas eu migrei da propaganda para a psicanálise. Eu falo que eu fui para o avesso, e ouvindo o avesso. Mas, então, assim, como que é impressionante como a questão da publicidade os estudos muito focados, que eu falo da questão da publicidade, da psicanálise que eu vim do avesso, por causa de tanto estudo que tem em cima disso, de gerar o tempo inteiro, né, ao desejo virar, transformar o desejo em necessidade, e aí como vai funcionando esse mecanismo, enfim, algum parecer aqui. Acho que é a primeira vez que você conta para a gente da publicidade, Renata, não sabia. Que interessante, dá para pensar tantas relações com a psicanálise, né? Assim, a sua experiência também.
E é bem interessante também essa fala sua, né, do sentir, de não poder sentir, porque a medicalização é como se também fosse um apagar incêndio, né? Então agora você não sente mais nada, agora você pode dormir, agora tá tudo bem, né? Mas assim, o fogo continua em algum lugar, né? Você apaga aquele incêndio, mas a labareda tá ali, em algum, em algum cômodo dessa casa interna nossa. E o quanto a gente evita olhar para isso, né? Como é difícil, às vezes, localizar da onde vem esse fogo, né? Que não pode ser sentido. Mas bem interessante. Depois, se você quiser compartilhar com a gente seu trabalho também, que você apresentou no SEDES, vou adorar ler. E acho que legal. todos nós, né? Vai ser muito bom ler o seu trabalho. Rosa? Falar? Acho que você não está aqui. Aqui? Boa noite, estou aqui. Olá, boa Tudo bem? noite. Boa noite. Bem-vinda. Tudo bem? Obrigada, querida. Tudo bom também. Só me apresentando rapidinho para quem não conhece, eu sou engenheira também, como o outro rapaz que entrou aí hoje, né? Então, eu também sou muito crua dessa área de psicologia, apesar de amar muito, né? E da poesia e tal. Mas me interessa muito e eu concordo plenamente com como é que a atriz chama aqui do filme, a ex-esposa do Chico, como é que chama? Marieta. Marieta. Quando ela disse que quando a gente tem interesses novos, a vida continua, né? E isso é o importante, né? Isso eu tenho demais. Eu tenho muito interesse. Eu acho que a gente não tem tempo suficiente para satisfazer todos os interesses, pelo menos que eu tenho, entendeu? Assim, em termos de conhecimento, né? Então, uma fala que a Renata agora colocou de esse sentir, né, de não poder sentir, eu acho que não é nem não poder sentir, não há tempo para sentir, sabe? Assim, os jovens de hoje, quando a gente comentou, e vocês comentaram sobre a geração mais jovem, né? Eu acho que o mundo deles é tão intenso hoje em dia que eles não têm tempo de sentir, sabe? Assim, e essa coisa da mídia, da rede social, eu acho que ela funciona como uma competição, né? As pessoas estão ali se mostrando cada vez mais lindas, mais bonitas, mais perfeitas, né? E há uma competição de quem faz melhor, quem se parece melhor, né? Não há uma competição de conhecimento, há uma competição de aparências, né? E isso eu acho que é um pouco ruim, no meu entender, né? Por outro lado, a primeira Claude, né, que falou primeiro, eu achei assim, eu concordo com o que ela falou, só que eu discordo um pouquinho no sentido de que apagar as rugas ou mudar um pouco o físico, isso altera a sua história. Eu discordo, eu acho que não altera, não, porque a nossa história está gravada em nós mesmos, nas nossas células, nas nossas entranhas, na nossa alma, no nosso coração, né? Então, isso eu acho que nada apaga isso. Você pode se virar do avesso, que eu acho que a história sua não vai ser apagada, entendeu? As marcas do passado, elas são marcas físicas, né? As rugas. Eu acho que a história da gente está na alma, são as cicatrizes da alma, sabe? Assim, pensei isso. Agora, voltando um pouco do que eu penso, né, da velhice, eu vivi com uma mãe que morreu recentemente, há 4 meses, aos 95 anos de idade, e ela era uma pessoa assim, super lúcida, morreu completamente lúcida, e sempre detestou a velhice, né? Então, ela sempre falou com a gente, envelhecer é horrível, envelhecer é a pior coisa que existe, né? E, ao mesmo tempo, ela fez, na época dela, ela fez todas as plásticas que ela podia ter feito, ela fez, né? E apesar de ter morrido velhinha, do mesmo jeito, como qualquer outra pessoa velha, que não, com os mesmos problemas e tudo mais, né? Outra coisa que eu senti nela, que, assim, ela vendo as filhas, ela teve 8 filhos, 4 filhas e 4 filhos,
e ela vendo as filhas que é a minha geração, né, e para cima, ela vendo as filhas se sucederem na vida, tendo sucesso nas profissões, sendo independentes e tudo mais, em vez dela ficar feliz, eu senti nela uma inveja, eu senti nela um pensamento, assim, um sentimento ruim, sabe, assim, de que eu queria estar vivendo isso agora, entendeu? E isso é uma coisa que eu trato nas minhas terapias, né? Porque isso pegou para a gente que é filho, né? Que é filha. E quando ela faleceu, ela, como meu pai também, que faleceu há 5 anos atrás, eles esqueceram todas as mulheres, como se não tivessem tido filhas mulheres, e o que deixaram de herança foi basicamente para todos os homens. E assim, a vida inteira nossa, eles só reconheceram os homens. Os homens podiam tudo, podiam estudar, podiam trabalhar, podiam ir para frente, e as mulheres nada. Tanto é que a minha irmã mais velha foi negada a estudar medicina, que sempre quis. Eu fui negada também, eu não pude ir na minha casa, porque eu briguei com meu pai, porque ele não queria que eu estudasse, ele queria que eu tinha feito normal, ele queria que eu fosse professora e pronto, e casasse, e tivesse filhos, né? Quando eu arrebitei a tanga, como eles disseram, né? E fui estudar, eu saí de casa, fui morar em casa de parentes em Belo Horizonte para poder ter a chance de estudar. Eu falei, eu não nasci para ser isso que vocês estão pensando que eu vou ser. Eu vou estudar, né? Então, eu tive que abrir mão da minha família, da minha mãe, dos meus irmãos, porque meu pai disse que eu não podia mais ir na casa dele, porque eu não era mais filha dele. Então, assim, você está entendendo? Assim, é muito louco, né? Tudo isso. Mas eu queria só expor um pouquinho disso para a gente também conversar mais para frente, dando a chance para outras pessoas. Obrigada. Rosa, obrigada a você. Acho que faz uma articulação também, né, com a fala da Claude, da questão do corpo. E é verdade, né? Assim, não tem como apagar a história. Mas acho que também tem um outro aspecto, né? Também não dá para, por exemplo, a gente garantir que a vida vai ser eterna, né? Ou que a gente vai ter uma idade avançada sendo jovens, tendo a juventude. Sim, concordo. É verdade, assim, né? É importante a gente estar se sentindo bem dentro do corpo que nós temos, mas que também esse resgate de algo que, né, talvez a publicidade, né, tudo que a gente vai ouvindo, agora até um pouco mais, até mudando alguns temas que vêm aparecendo também, diversidade, enfim, outras questões, mas o termo do envelhecimento acho que é um grande tabu dia, né? A gente não vê isso circular muito na mídia, né? E acho que isso que você está falando da sua história pessoal também, dá para pensar também nessa questão dos ideais que a gente estava falando antes também, sobre a questão do narcisismo, desse outro que nos vê, olha, então você vai seguir esse caminho, né? E aí, em determinado momento da sua vida, você diz, espera aí, eu vou estudar, eu vou por aqui, né? Eu não quero seguir esse caminho. Mas como é difícil, às vezes, a gente também se autorizar a ir buscar os nossos desejos, né? Sim. Mas obrigada, assim, por compartilhar com a gente também. Não sei o que vocês pensaram, né? A Cibele está com uma carinha aqui também de que ia dizer alguma coisa, eu não sei se eu interrompi. Não, não. Na verdade, eu não sei se tinha que levantar a mão, se tem uma fila para falar. À vontade. A fala pode ser sua, se você quiser, Cibele. A não ser que você não queira, aí não. Não, eu ainda estou tentando também. Não, imagina, tá maravilhoso. Eu achei o material que vocês ofereceram incrível. Eu estou tentando ainda fazer as conexões entre eles, porque eles são tão importantes com temas próprios, e fazer essa relação entre o texto da Naomi Jaffe, o intérprete de Males, e essa da
Maria Silvia, é isso o nome dessa autora? É. Então, na verdade, uma coisa que me chamou a atenção foi uma frasezinha ali dessa introdução, né, que me chamou a atenção, em relação à questão do imediatismo, do consumo imediato, assim, inclusive e ela toca numa questão que é até a preservação da natureza, como se a gente não conseguisse nem pensar o que a gente vai legar para as novas gerações, porque a ideia de ter novas gerações é algo conflitante, de pensar que a gente vai embora e que outras pessoas vão ficar. Porque é tal o narcisismo que a gente não consegue nem pensar nas gerações que estão por vir. Eu achei interessante ela fazer esse paralelo com a própria preservação da natureza, né? De você pensar apenas na experiência que você vai ter e não no que você pode oferecer para as outras gerações em termos de experiência, né? Eu fico pensando muito sobre isso também, que esse movimento muito narcísico, muito dessas plásticas, dessas cirurgias, dessas antirrugas, como um excesso de... que se fala demais, né? Que tudo é uma experiência. Ah, não, eu preciso viver a experiência, preciso viver a experiência. Eu já tenho experiências que eu estou deixando para minha outra vida. Eu estou achando tão bom quando eu penso assim, gente, isso eu não vou fazer nessa vida. E ok, sabe? Dá um alívio na minha vida, assim, pensar que tem coisas que eu não vou fazer agora, que não vai dar tempo. Deixa para outra vida e tudo bem. Eu acho que a gente consegue ficar mais leve, né? E porque eu acho que uma das coisas mais bonitas da vida é você legar informação para as outras gerações, né? Eu acho que para mim, assim, um dos propósitos do envelhecer é poder também partilhar as minhas histórias com as pessoas que estão por vir. Eu adorava conversar com a minha bisavó. A minha bisavó, que morreu com 107 anos, eu adorava conversar com ela, super lúcida, ela sempre foi muito lúcida, porque ela contava histórias da avó dela. E aí eu ficava pensando, gente, ela está contando uma história que já vai estar para mais de 150 anos, assim, porque são histórias que ela recebeu da avó dela, mas que a avó dela também recebeu da avó dela. E eu acho que esse fluxo, né, dessas árvores genealógicas é tão bonito. E eu acho que quando você fala do envelhecimento, você sair um pouco do centro, né, da experiência que é só sua, para uma experiência que deveria ser uma experiência verticalizada, né, nesse sentido, seguir, né, enfim, e o próprio poema que ela cita também do Fernando Pessoa, né, o Alberto Caeiro, do Guardador de Rebanhos, que é lindo, lindo, né, que o meu rebanho é o meu pensamento, né, é muito maravilhoso, assim, pensar realmente que está tudo aqui no nosso corpo, né? A potência da gente entender o sentido dos cheiros, dos sabores da vida, né? Enfim, tem muita coisa, assim, mas não sei se a gente vai falar só sobre esse livro primeiro e depois vocês vão passar para os outros textos, é isso? Primeiro a gente fala sobre esse livro, é isso? O que vocês quiserem falar, não tem muito uma ordem, né? A gente... acho que esse livro tem muitos conceitos para ser discutido, enfim, acho que é bem atual, assim, faz um link com o nosso último encontro também, né, que a gente estava falando sobre a questão da passagem do tempo, né, que a gente está fazendo as cartas para o passado, para o futuro, mas que contribuição, Sibeli, assim, acho que também essa parte do consumo que você diz, né, que fica como se fosse também uma mercadoria, né? De se aproveitar também esse tempo como uma mercadoria, mas é isso, né? Cadê as experiências, o legado que vai sendo passado, que me fez lembrar, te ouvindo, aquele filme O Viva, a Vida é uma Festa, um desenho animado, que vai sendo passado, né? As histórias, né? E a questão também transgeracional das famílias, né? E como... E, às vezes, hoje em dia, a gente fica muito num núcleo muito nuclear
e deixa de ter, né, esses primos, o tio-avô, o bisavô, né, a história, de onde veio, né, da árvore genealógica mesmo, da nossa história, da nossa origem. Não, e tem muita gente querendo falar, né? Eu acho que é bonito também a gente ser escuta. E hoje em dia tem muita gente, principalmente as pessoas que estão num processo já de envelhecimento, em que muitos amigos já se foram, muitos parentes já se foram, estão se vendo ali no mundo que eles já não reconhecem mais quase ninguém, porque a maioria que eles conheciam já morreu. E aí eu vejo que eu moro do lado do Parque da Aclimação, eu vejo tanto velhinho ali, sentadinho, paradinho, e é tão bom sentar ali do lado e começar simplesmente ser escuta, sabe? Porque aquilo vai me enriquecer também, né? Isso que eu penso. É importante também isso. Eu adoro chegar lá e ficar conversando, porque é uma troca de mão dupla, né? A pessoa tá conseguindo contar um pouco da história dela, da trajetória dela, e eu estou ali ouvindo também, assimilando tudo aquilo, né? E eu acho que essa é a beleza da intergeracionalidade, né? Da qual eu venho tanto buscando como pesquisa. Interessante. Só para pegar um pouco que eu fui pensando, né, das falas, que o que eu esse apagamento, né, da história que você está trazendo que me fez pensar, porque tem uma tentativa de apagar mesmo, né? E aí a gente estava falando dos jovens, como eles talvez não sintam mais, mas eu acho que é uma dificuldade que fica de simbolizar mesmo, né? Os jovens estão com uma certa dificuldade acho que é até por causa desse apagamento, né? Que você está trazendo essa coisa da família, e aí você trouxe o Viva la Vida lá, quem não ia visitar, né? Os parentes, a pessoa desaparecia, né? Tinha um apagamento, aí sabe, eu fiquei juntando as ideias. Eu acho que para mim fica assim, eu sinto isso dos jovens, essa dificuldade de simbolizar, eles ficam mais mais na superfície, né? Eu acho que isso que para mim esse apagamento quer dizer isso. Fiquei pensando nisso. Mas muito legal, Sibeli. Uma rosa Muito também. O Mário acho que ia falar também um pouco. Não sei. Oi. Olá. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Boa noite, bem-vindo, Mário. Obrigado. Para que não me conhecem, eu estou falando de Belo Horizonte. Eu, na universidade, estudei filosofia e em casa continuo estudando filosofia. Eu aposentei, era professor universitário, aposentei, e há 5 anos, né? Cerca de 5 anos, 5, 6 anos, quando eu aposentei, eu decidi começar de novo, começar a trabalhar com outras coisas, né? Ler muito, conversar com pessoas, descobrir pessoas, limpar a poeira das minhas agendas. Eu falei disso aqui um dia, tem várias delas guardadas em gavetas aqui em casa. Resolvi passar o pincelzinho que eu tiro poeira das coisas da cabeça e dos livros, das minhas agendas. Eu fundei uma editora, sou editor independente, eu tenho uma editora que funciona na minha casa, a editora Atafona. Vocês podem ver no site editoraatafona.net, e depois eu ponho no grupo do WhatsApp o endereço para quem se interessar. E isso foi foi uma forma de começar, né? E das coisas que eu estou ouvindo vocês, do comentário que eu estou ouvindo de vocês, dos comentários sobre o texto da Silvia, né? E tentando articular esse comentário com o texto da Noemi Jaffe, que tem o nome de título de Livro dos Começos, né? E juntando essas coisas com esse verbo, né, que a gente fala muito dele o tempo todo, né? A mídia fala, as pessoas falam, os políticos falam, né? Os amigos falam, né? Estão o tempo todo conjugando esse verbo envelhecer, né?
E articulando essas ideias, ou essas entradas, ou essas janelas, né, que essas reflexões proporcionam para a gente, né? E lendo o livro da Noemi Jaffe, os textos da Noemi Jaffe, né, nesta noite aqui, me ocorreu nesse momento, nesta noite com vocês, meus amigos e minhas amigas, eu penso que envelhecer é como começar. É como começar. Não começar de novo, começar outra coisa, né? Não é começar novamente. Quando a gente envelhece, a gente não fica jovem de novo, né? Isso é uma bobagem, assim, né? A gente começa outras coisas, a gente se transforma, a gente, né, passa a viver de outro jeito, a gente apura a nossa imagem do mundo, a imagem que a gente vem trazendo desde a infância, desde a juventude, a gente vai construindo uma imagem do mundo. E neste tempo que a gente vive, essa imagem ela começa a ser burilada, ela começa a ser, sabe assim, a gente mexe, tira o pó, sabe? Joga, põe de um lado, põe de outro. O Saramago tem uma coisa linda, né? Uma frase dele que me acompanha há anos, que ele diz o seguinte: vê-se melhor quando se dá a volta, né? E a minha experiência pessoal, neste momento, é mais ou menos esta. Eu estou dando a volta nas coisas que eu já vi. E nesta volta que eu estou dando nas coisas que eu já vi, nas palavras que eu já ouvi, né, isso está me ajudando a constituir uma nova maneira de ser, uma outra maneira de ser, né? Isso tudo é muito comparável, a meu ver, o que eu sinto, o que eu penso, né, para um pensamento mais pessoal meu mesmo. Lendo o livro da Noemi Jaffe, é comparável como sentar um caderno na mão, numa tela de computador, de manhã, cedo, eu acordo muito cedo e começo as minhas coisas muito cedo. Aí você senta para escrever alguma coisa, escrever a carta para o meu passado, aquela carta que a gente escreveu, né? Você está começando o tempo todo, né? Parece que você há uma dificuldade de prosseguir, mas não são exatamente empecilhos, impedimentos ou obstáculos, né? É porque é assim mesmo. Eu confesso que estou aprendendo a viver assim mesmo, começando a escrever as coisas, começando a ler novamente as coisas que eu já li, não reler, ler novamente as coisas que eu já li, desculpa, né? Um livro que eu li há 10 anos, se eu puxo da estante agora, eu não vou reler, eu vou ler novamente, porque eu sou outro, não sou mais aquele que tinha 50, 60 anos. Sou outra pessoa, né? Isso é muito bonito. Eu confesso para vocês, eu vou fazer uma confissão pública, confesso para vocês que, apesar dos pesares, das circunstâncias da nossa existência individual, social, coletiva, econômica, encontrar espaços nessa confusão toda para se dedicar a prestar atenção nisso é muito bonito, é muito interessante, é muito agradável, né? É tudo isso muito, muito junto, sabe? Hoje, né, eu passei o dia hoje em busca de ideias que estão nos livros de Saramago, né? Saramago do Pier Paolo Pasolini, os dois completariam 100 anos neste ano, né? Assim, eu me acompanhei muito deles o dia todo, né? Eu estava querendo encontrar alguma coisa para ler para vocês nesse encontro de hoje. Acabei, no final, eu vou ler duas coisinhas pequenininhas, bonitas, interessantes, né? E ambas têm a ver com esse processo de encontrar-se com a sua própria humanidade. Estou em busca de encontrar a minha própria humanidade nessa altura dos acontecimentos, né? Tá na introdução da Silvia, né? A gente, quando vai ficando mais velho, quando vai ganhando idade, ou quando vai envelhecendo, né? Tem entre parênteses aqui, tem uma velha e, a meu ver, desnecessária discussão sobre a primeira idade, a segunda idade, a terceira idade ou a melhor idade. Aquela moça lá, aquela antropóloga, a Goldenberg, já jogou pedra. Que isso, para com isso aí. Envelhecer mesmo. Velho é uma palavra bonita, envelhecer é um verbo bonito.
ficar velho é agradável, gostoso, interessante. Né? Para com bobagem, é isso, né? Então a gente vai juntando essas coisas todas e vai começando, vai vivendo, vai começando. Né? Ponto parágrafo. Queria compartilhar um sonho que tive há cerca de 20 dias, né? Um sonho assim fantástico. Assim, eu não esqueço daquele sonho, porque foi de uma alegria pessoal para mim, de uma felicidade poucas vezes experimentada por mim. Você sabe o que eu sonhei? Sonhei que eu estava morrendo. Que coisa maravilhosa! Tudo assim, tudo muito bonito, tudo pacífico, tudo muito silencioso, tudo calmo, tudo assim, tá? Cheio de sentidos, muito cheio de sentidos. E eu me vendo, falando comigo mesmo, morto. Que experiência gratificante, sabe? Isso me tonificou a vida, a existência. Estou até hoje, assim, às voltas com aquele sonho, não esqueço daquela experiência. Como é bonito isso, como é legal isso, né? Então, assim, é como a gente ter, né? Estou lá na Maria Silvia, a gente tem em casa, tenho atrás de mim aqui um armário antigo. Esse armário, a minha mulher encontrou no lixo, num bairro perto da escola onde ela trabalhou. E o meu ex-sogro, que já morreu, era marceneiro. Aí, quando ela falou para ele que tinha um armário, tinha levado para casa um armário no lixo, disse, não, traz para cá que eu vou restaurar esse armário. Ele restaurou, nós trouxemos o armário para casa. Tá? Então, esse envelhecer é como isso, é saber cuidar do seu próprio armário que ele vai restaurando aos poucos. Esse aqui já foi pintado várias vezes. Ele está muito feio. Eu e ela, a gente pega um pincel e pinta ele por fora. Sabe? Então, a gente vai colocando novas camadas na vida, não vai deixando estragar tudo, não. Não é preciso fazer plástica também, não, nem fazer não sei o quê, nem passar 10 horas do dia malhando, não. O meu esforço mental me gratifica profundamente com essas coisas todas, sabe? É só um compartilhamento. Para quem não leu o texto da Noemi Jaffe, também ao lado dessas coisas. Outro dia fiz uma enxurrada de coisas pelo WhatsApp, até me desculpa, né, se eu fui excessivo nisso, mas para quem não leu o texto da Noemi Jaffe, é maravilhoso. E se a gente pode fazer essa analogia, né? Começar a escrever, tá? É como começar a viver outras coisas no tempo que a gente vive. Eu também tenho 71 anos de idade. Tá? Com alguns pequenos problemas de saúde para resolver, estou dedicadíssimo a resolver isso. Quero ir muito mais longe. Quero comprar uma bicicleta e chegar até a Patagônia pedalando. Legal. Muito Tá? legal. Tá Muito bom? legal. E que dia que a gente vai ler nossas cartas para o nosso passado, né? Estou curiosíssimo com isso. Gente, ele me fez lembrar de uma frase Aliás, eu queria dar um toque para você. Não sei se vocês têm da casa outra alternativa, mas eu, como editor, me interessa organizar uma publicação com estas cartas. Se vocês aceitarem, ao longo do tempo, a gente vai dialogando sobre isso. Não tem nenhum interesse comercial, nada disso. Eu não trabalho com essas coisas para ganhar dinheiro, não. Enfim, na minha aposentadoria dá para a gente comprar as coisinhas que a gente precisa comprar para viver minimamente feliz. Tá? Então, mas é por prazer pessoal. Né? E compartilha apenas o gasto estritamente necessário, que é mínimo. Publicarmos um livro sobre essa experiência que muitos de nós já escreveram, os novos que chegaram agora também podem entrar nisso, né? E a gente lê isso ao vivo aqui, para que todo mundo saiba, em sessões, claro, porque é muita coisa. E um dia a gente publica isso na forma de um livro digital mesmo. Sabe? Seria tão bonito, tão bacana poder fazer isso. Não é? Nossa, Mário, quantas ideias, Não me custa muito também. interessante, Eu muito trabalho com um interessante. grupo de ex-alunos e colega de trabalho, ex-colega de trabalho. A gente faz a editora, faz a Tafona rodar. A Tafona é uma roda que os árabes trouxeram para Portugal e eles trouxeram para o Brasil, né? que moe grãos. Né? Então, um monte de gente que ajuda essa roda a girar. A gente pode trabalhar isso assim, na maior alegria. Uma publicação linda, com fotos, com citações, com referências, com... Né? Notas de Vamos rodapé. fazer, Mário, Vamos. vamos?
Eu estou para falar isso para Ótimo. vocês desde que essa ideia aconteceu, mas, assim, seria muito interessante que a gente pudesse organizar sessões de leitura, 2 ou 3 pessoas lendo por encontro nosso, lendo a sua carta, né? Depois a gente junta tudo, sem nenhuma preocupação de revisão. Na editora tem gente que faz isso também pelo prazer de fazer, tá? Gente da minha idade que trabalha com o prazer de fazer. E a gente vai fazer uma publicação bonita, tá bom? Adorei, adorei. O que que vocês acham? Vamos? Vocês topam participar do livro Vamos, junto? vamos. Você sabe que o Mário falou, vocês estão me ouvindo? Sim. Eu lembrei de uma coisa, que envelhecer é um privilégio, gente. É um privilégio que nós temos. Porque nem todo mundo consegue envelhecer e nós chegamos num ponto que a gente está envelhecendo. Eu estou falando, não estou falando para os jovens que estão no grupo, tá? As pessoas de mais idade. É um privilégio a gente estar envelhecendo, né? Ter essa experiência de vida. Falar do legado, como a Cibele falou, quer dizer, hoje eu vejo, eu com minha neta, meus filhos têm muito enraizado essa coisa de família, de vô, de vó. Então, tudo isso é maravilhoso. Então, por isso que eu falei, esse exagero, se preocupar com a parte física, não combina tanto, entendeu? A gente tem tanta coisa mais importante, a nossa essência é muito maior que as rugas. Então, é isso que eu queria deixar, envelhecer realmente é um privilégio. Difícil, porque eu, pelo menos, penso muito na morte, não tenho essa tranquilidade que o Mário tem, mas é um privilégio a gente poder passar essa fase. Desculpa interromper, mas eu tinha que falar isso. Não, tudo bem. Envelhecer, então, Mário, assim, eu tava, viver começando. Que você fez essa... Sim, sim, sim. Legal. Quando esse Sua livro introdução. da Noemi chegou, eu entrei nele direto, assim, e aí compartilhei, né? E sugeri que você lê também. Ele Não, não eu está li o inteiro, não, texto. tá só um trecho ali, né? Mas é essa experiência, sabe, assim, de acordar. Vou trazer uma imagem aqui bacana. Acordar, você vê uma máquina de escrever ali do seu lado, você vai lá e enfia uma folha branca na máquina de escrever, senta, bate os dedos na mesa, toma um café, levanta, pega uma água, pega um lápis, lembra que tem que ligar para alguém, e aí? Que horas que você vai começar a escrever? É mais ou menos isso. Até encontrar esse momento é trabalho. Tranquilo. E Envelhecer também é trabalhoso. esse convite também que você faz, né, Mária, é também uma escrita em conjunto, né? Dá para a gente pensar nesse Claro. começo em conjunto. Claro. É muito, muito interessante. Acho que tem muito material para a gente pensar, assim. Achei excelente a gente essa pode, ideia. Carla, a gente pode ter uma publicação em que uma parte dela vai ter fragmentos de textos que a gente leu por aqui. Uhum, Por exemplo, comentários de filmes, de pequenos trechos de filme que vocês trouxeram. Tá? E as cartas que a gente escreveu, e alguns continuam escrevendo, para o passado e para o futuro. Uma publicação linda, uma coisa muito simples, assim, singela e bonita. Basta que seja bonito. Que lindo, que ação. Vamos fazer isso acontecer. Como você fez com o armário, né? Você deu um recomeço para o armário. Mário, eu queria, na verdade, fazer um comentário também em relação a esse texto da Noemi, porque tem um momento em que ela começa a falar sobre o silêncio, né? Sobre como uma palavra vem automaticamente com outras, né? Como a partir do momento que você começa a falar, você perde controle das palavras, porque as palavras elas são como ímãs, né? Elas vêm. Essa imagem eu achei muito bonita, assim, a gente falando e as palavras não param mais e a gente começa a ficar assim, e aí o silêncio. Aí eu lembrei de uma frase do acho que é o John Cage, que é assim: não há som que não preceda o silêncio e não há silêncio que não seja grávido de som. E aí eu lembrei de um poeta. 3 segundos, né? Eu lembrei do poeta Juan Brossa, eu não sei se vocês conhecem esse poeta. Quem? Juan Brossa, ele é um poeta catalão. Não. E
E é incrível, assim, porque, por exemplo, a arte dele, o que ele evidencia na arte dele é a letra A. Então, tem grandes monumentos da letra A pela cidade de Barcelona, e eu acho que é tão bonito porque a cidade ela faz reverência ao Lombrosa, né? Então, você vai lá numa praça, tem a letra A, porque ele fala que a letra A é o começo do alfabeto, é o começo, tudo vem, é onde tudo começa, a partir da letra A. E ele leva a letra a essa potência de se soltar da própria imagem de letra para representar um começo. Então, a obra dele é muito bonita nesse sentido. Envie uma referência, Sibeli, por favor. Oi? Envie uma referência, por favor. Isso, por favor, envia. Manda no grupo, manda no grupo depois, que a gente tem no Por WhatsApp. favor. Ah, o grupo do WhatsApp, sim. Ou aqui também. Sim, não, eu vou mandar. Porque tem a ver com tudo isso, né? O Mário estava falando, eu fiquei pensando que só o fato da gente todo dia acordar é um começar, né? É um recomeçar, né? Todo dia é um recomeço, né? Todo dia, assim, você não precisa fazer as mesmas coisas todos os dias. E é bonito esse exercício, né? Ah, não, hoje eu vou fazer diferente. Amanhã é um exercício que para mim, pelo menos, eu adoro, assim, pensar no dia como uma referência de começo, meio e fim. Aí amanhã vai ser outro dia, um começo, meio e fim. Aí amanhã é outro dia. E eu acho que isso faz a nossa vida ser mais interpretada com essa mesma imagem do guardador de rebanhos, né? Porque a gente está acumulando referências para legar, né? Para aprender, para legar. Se começar o dia como aquela velha que mora sozinha, no livro da Juliana Leite, que eu andei compartilhando por aí. Sim, exatamente. Vai para a cozinha, mora sozinha, vai para a cozinha, tem uma manteiga que ela deixou fora da geladeira, tem um pão, ela corta o pão, passa a manteiga, faz um café, mergulha o pedaço de pão na xícara de café e morde. O prazer de morder um pedaço de pão com manteiga, né, de manhã cedo, molhado no café. Amanhecer é mais ou menos isso. É sentir esses prazeres do começo, né, do que vem, né? Sem medo. Esse texto também da Noemi é interessante porque ela traz o começo como algo, como se fosse algo que a gente está o tempo todo fazendo. Né? E aí, no senso comum, né, o que a gente mais escuta as pessoas, mas eu vou começar, vai dar um trabalho, ter que começar alguma coisa. E ela traz, olha, é muito fácil começar, né? Basta um movimento, alguma coisa, já começou algo, né? Tem algo ali que está a vida em movimento. Né? E às vezes a gente nem se dá conta, igual quando você traz da gente, de repente, escrever um livro juntos, fala, mas da onde a gente vai tirar isso? A gente já tem um material que começou aqui, né? Já tem um começo, uma história. É muito interessante pensar. Eu queria a referência da Noemi, por favor, também. Vocês colocam no grupo, porque eu não conheço. Livro dos Começos. O título é Livro dos Começos. É uma edição esgotada, mas há nos arquivos do nosso grupo, dessa turma, tem trechos deste livro. São trechos curtos, são pequenas crônicas, né? Chamo isso de uma ficção, uma ficção literária, né? Uma ficção crítica, né? Uma crítica ficcional. Eu entrei agora, não tem. Tá no histórico, a gente vai mandar de novo, Cláudia. Um texto maravilhoso. Por favor. Maravilhoso, me interessou muito bonito. Me interessou muito. E ela é uma grande autora, né? E as questões dos velhos estão na história da literatura dela, né? O tempo todo. Aliás, assim, tem muita coisa, né? No nosso meio mesmo, na literatura brasileira, na crônica brasileira, né? Gente cuidando de escrever sobre os velhos. Hoje mesmo descobri no jornal lá do Rio Grande do Sul, eu não conhecia esse autor, e li um trecho de um livro que se chama O IP Amarelo. Ele chama Fabiano Lisboa, IP Amarelo, um trechinho do livro dele. É a experiência dele com a mãe envelhecida, numa cama, ele e ela, um
ele cuidando dela e ela não percebendo que alguém estava cuidando dela. É Gente, que coisa. maravilhoso, sabe? É um livro, no mínimo, comovente. Isso nutre a gente de, sabe, Sim. esperança, sabe? Dá um ar novo para a gente respirar. Isso é muito bonito. Chama IP Experiência dessas amarelo, pessoas. Mário? Chama, o IP amarelo. É de Peraí, uma que eu vou editora anotar. muito conhecida, é lá do Sul mesmo, ele nem está nas grandes livrarias ainda. Fabiano, eu ponho para vocês daqui a pouco a referência. Tá? Põe no WhatsApp. Mário, Tá? Compartilhe. você sabe que tem, eu tenho mais 2 livros da Noemi Jaffe, que é o que os cegos estão sonhando, e o Lili, né, o livro do luto, que é sobre a passagem da mãe dela. E o que os cegos estão sonhando é basicamente o diário da mãe dela, da mãe da Noemi, quando ela conseguiu se libertar de um campo de concentração, que ela foi para Auschwitz. Então, era toda a referência dela, ela escreveu esse diário. E o original o diário mesmo, ele está no Museu do Holocausto. Só que a mãe dela, que é a Lili, ela não queria falar sobre isso, porque ela falava que para ela poder seguir a vida dela, sobrevivente de um campo de concentração, ela precisava esquecer. E aí a Noemi perguntou para ela, mãe, mas por que então você faz questão de que eu leia o seu livro? Por que você está escrevendo isso? Por que você quer que eu edite o seu livro? Porque o livro, O que os cegos estão sonhando, é interessante porque é dia por dia, ela vai contando ali. E aí tem também, depois, um comentário da Noemi e da filha da Noemi. Então, são 3 gerações, que é a mãe, que passou pelo campo de concentração, a filha e a neta. E a resposta da mãe para a pergunta da Noemi, por que você está querendo escrever esse livro, esse diário, enfim, já que a senhora está querendo esquecer disso. E ela fala, mas é que eu quero que você se lembre. Aí, entendeu? A questão do legado. Maravilha. A questão do legado, para mim é difícil passar de novo, olhar para isso de novo, mas eu quero que você saiba do que aconteceu. E aí vai para a neta, então, enfim. E o diário de um luto que a Noemi escreveu, que chama Lili, o Diário de um Luto, é assim que a mãe dela, ela vai contando todo o processo em que a mãe vai se deteriorando, assim, fisicamente, a questão do emocional, dos comentários, de como ela foi ficando cada vez mais afetuosa, e que quando ela morre, ela quis escrever um livro porque ela queria viver na pele o luto, ela não queria esquecer daquilo que ela estava sentindo, ela não queria camuflar aquela dor que ela estava sentindo, então ela resolveu escrever. E, ao mesmo tempo, ela sempre achou que... Ela sempre negou questões da mãe dela. Por exemplo, a mãe dela sempre era uma pessoa que falava muito sobre mas isso acho que é uma coisa do destino. E aí, tinha outras questões que a mãe comentava e que a Noemi falava, eu não concordo. E o interessante é que, na medida em que ela foi escrevendo esse livro sobre a mãe dela, ela percebeu o quanto da mãe dela existia dentro dela. E, ao final, ela termina falando como a mãe dela agora vive dentro dela. Assim. Ela conseguiu entender que determinados trejeitos e tudo mais é da mãe dela, né? Então, foi um livro que ela escreveu para não esquecer e também para, talvez, ter a compreensão de que a mãe dela está nela justamente porque veio dessa questão de legado, né? Eu convivo com uma pessoa, eu vou ficar um pouco com aquela pessoa em mim também, né? Claro. Uma elaboração, gosto muito dela. Introjetar essa perda, né, Sibeli, você está dizendo. Renata, por favor. Porque aquilo lá, né, a livre associação, veio que o Mário falou do IP amarelo, eu perdi meu avô há uns anos e eu fiquei com um quadro que ele tinha, que era de um IP amarelo, onde tinha um rio que ele nadava e a pessoa, então ele tinha esse... Eu fiquei até tocada, por isso que eu falei. E é tão lindo a questão que a gente trouxe lá do filme, né? E de não apagar e de trazer. E é interessante quanto eu não tenho a menor vivência dele, criança, e quando eu olho para esse quadro, eu lembro do meu avô, criança, naquele rio.
Maravilha, maravilha. Obrigada Que pela maravilha. inspiração. Uma palavra chama outra palavra. Um pensamento chama outro. É assim que a gente vive. É verdade. É assim que a Ô, gente Mário, vive. acho que É assim esse mesmo. material pode ficar para o nosso próximo encontro, né? Esse do IP amarelo. A gente pode ir atrás dele. Pode. Sim. Você acaba sendo um coordenador do grupo aqui junto com a gente. É bom demais ter você aqui. Que coisa boa. Então, acho que agora a gente vai começar a finalizar, né? Eu acho que o material para o próximo encontro, acho que mandar essas referências também no nosso grupo. Quem não tiver no grupo, quiser entrar, é só deixar aqui no bate-papo o telefone que a gente adiciona. E retomar essa carta, né? Eu acho que a gente pode retomar essa atividade dessa carta para o passado, essa carta para o futuro, e aí a gente lendo aqui para entrar nesse projeto, nesse outro projeto junto com o Mário, que trouxe com tanta generosidade da gente fazer esse livro a muitas mãos. Vai ser muito bonito fazer essa costura. Muito. Eu estou procurando uma coisa aqui. É dezembro, né? Eu lido com essas coisas assim. Outro dia, uma amiga minha perguntou: escuta, um encontro que a gente estava lendo um texto de Platão, ele lá de trás me responde uma dúvida. Qual que é a sua religião? Eu falei: eu sou ateu ecumênico. Mas eu lido com essas coisas com gratificação, sem muita nada disso. Lendo Pasolini, hoje eu descobri uma coisa que eu buscava nele há muito tempo e hoje eu acho que eu achei. Né? Pasolini tem um filme que chama O Evangelho segundo Mateus. E buscou-se muito, perguntou-se muito a ele sobre a razão deste filme, essa coisa toda. Enfim, resumindo, encurtando, esse filme, para ele, era a possibilidade de encontrar com o mais agudo da humanidade, com o que havia de mais agudo na condição humana, e nada de religiosidade. Era isso. Então, eu me sinto um pouco próximo disso. A outra pessoa que me acompanha o tempo todo, e há muitos anos, que faria 100 anos neste ano também, Saramago. Né? Saramago é um inspirador. Eu não consigo viver um dia sem pelo menos uma frase dele lembrar ou ler ou mandar para alguém alguma coisa que eu li do Saramago em algum jornal e esse fulano vai gostar disso, com certeza. E puf, né, solto para lá um torpedo, né, para a pessoa encantar com Saramago. E por conta dessas coisas do dezembro, nós estamos no final do ano, chegando em dezembro, aí tem Natal, depois tem a passagem do ano, tem a posse do novo presidente, tem uma esperança que, enfim, se renovando, se fazendo novamente. E eu achei do Saramago uma coisa extremamente bonita para este tempo que a gente vive, esse tempo de dezembro. Né? Eu vou ler rápido, porque eu queria deixar isso como uma contribuição, uma mensagem minha, e de gratidão pela felicidade que eu tive neste ano de encontrar este grupo, de encontrar essas pessoas, e de ficar na expectativa do dia do mês em que a gente tem um encontro. Olha, veja bem o que o Saramago escreveu. O título chama da história: O Muro Branco, né? E a Neve Negra. A Neve Negra. Aí ele diz o seguinte: as crianças estão sempre a nascer. Às vezes nascem de explosivas alegrias, de achados incríveis, deslumbramentos únicos, mas o mais frequente, um após outro, é nascerem de cada tristeza sofrida em silêncio, de cada desgosto padecido, de cada frustração imerecida. Há que ter muito cuidado com as crianças. Nunca me cansarei de dizer. Um dia, uma professora teve uma ideia de professora, e mandou seus alunos que fizessem uma composição plástica sobre o Natal. Claro, está que não empregou esta linguagem e o que disse foi: faça um desenho sobre o Natal. Usem lápis de cores ou aguarelas, ou papel de lustro, está em português aí, que lá de Portugal, né? Um papel de lustro, o que quiserem, e tragam na segunda-feira. Uns com lápis, outros com aquarelas, outros com papel recortado, alguns pintando com os dedos. Todos cumpriram o que melhor puderam. Apareceu tudo o que vocês imaginam: presépios, reis magos, pastores, São José, a Virgem
inevitavelmente o menino Jesus. Bem feitos uns, mal feitos outros, toscos ou esmerados. Os desenhos caíram na segunda-feira em cima da secretária da professora, da mesa da professora, né? Ali mesmo, ela os viu e lhes pôs nota. Ia marcando bom, mal, suficiente, como se esses juízos os marcassem para a eternidade. De repente, quantas vezes ainda teremos de dizer que é preciso muito cuidado com as crianças? A professora segura um desenho nas mãos. Um desenho que não é melhor nem pior que os outros. Mas ela tem os olhos fixos, está confusa, perturbada. O desenho mostra a invariável manjedoura, a vaca e o burrinho, e toda a restante figuração. Sobre esta cena, já sem mistério, cai a neve, e esta neve é preta. Por quê? Por quê? Perguntou a professora à menina. E a menina não responde. Talvez mais nervosa do que queria mostrar. A professora insiste. Há na sala risos cruéis e murmúrios de troça que sempre aparecem em ocasiões como estas. A menina está de pé, séria, um pouco trêmula, e responde por fim, aspas, pintei a neve preta porque foi nesse Natal que a minha mãe morreu. Fez-se silêncio, e a professora pensou, e veio a contar mais tarde. A lua já chegamos, mas quando e como conseguiríamos chegar ao espírito de uma criança que pintou a neve preta porque a mãe lhe morreu? Fecha aspas. Que 2023 seja para nós melhor do que 2022. Olha. Que lindo, Mário, que bonito. Eu Que vou presente. postar lá no grupo Manda também pra o artigo gente com esse depois. desenho maravilhoso. Por favor, mandem tudo lá no grupo. Acho que tá todo mundo lá. E agora a gente está pensando eu achei no que isso era próximo uma coisa encontro. legal para acabar o nosso Maravilhoso, de lindo, 2022. lindo. Muito bonito. E por falar nisso, o que vocês acham da gente voltar em janeiro? Ou vocês acham melhor a gente deixar um pouco mais para frente? Para mim está ótimo. Estou aposentado. Janeiro. Vamos? Janeiro, né? Então tá bom. Então voltamos em janeiro. A gente só vai definir qual vai ser a quinta, né? Que normalmente a gente faz na primeira, né? Na segunda quinta-feira. Não é isso? Sim, primeira e quinta. Uhum. Então Mas voltamos. talvez a primeira quinta seja confusa. Quem sabe a segunda quinta seja melhor. Eu acho melhor a segunda quinta mesmo. No dia 12, né? Ótimo. Sugestão. Ótimo, Eu também 12 de janeiro. concordo. Ótimo. Perfeito. Combinado, então. Então, um ótimo final de ano para todos nós. Com esse presente maravilhoso do Mário. E a gente traz a carta e vai contribuir naquele material de apoio. Sim. Elaborando aí. Maravilhosa ideia. Obrigada, Mário. Obrigada também. Obrigada por todos. Hoje. Foi muito Obrigado bom. por continuarem por aqui. E agora com novas pessoas. É maravilhoso. Muito tchau, bom. Rosa. Tchau. Tchau. Bem-vinda, Renata. Gente, foi um prazer. Bem-vinda, Raquel. Cláudia, as novas, a Sibeli. A Sibeli trazendo também muitas contribuições, né, Sibeli? Ai, maravilhoso, Sibeli. Muito bom. Vou passar também para vocês. Isso, por favor. Rosa, bom Natal. Até ano que vem. Para todos. Bom Natal para todos nós. Muito obrigada por tudo. Abrimos com Saramago e fechamos com Saramago, hein? A Marieta também fez a... falando dele aí, né? Bonito, foi alegre, muito legal. A gente vai mandar no grupo o vídeo que a gente ia finalizar, que a gente vai encaminhar lá para vocês, que é muito bonito também. Muito bom. Abração para todos. Um abraço, até janeiro. Até. Boas festas. Tchau, boas festas.